No dia do funeral do pai, em uma igreja antiga de Lisboa, sob o céu cinzento de outono, a mãe de Tiago irrompeu em um choro histérico, apontando o dedo para ele diante de todos os parentes e amigos reunidos. Você não é meu filho. Um gay como você nunca poderia ser sangue do meu sangue, gritou ela, as palavras ecoando pelas paredes de pedra fria, enquanto Tiago, paralisado no banco da frente, sentia o mundo desabar ao seu redor. Mas horas depois, no escritório do notário, o testamento do pai foi lido em voz alta. Ele deixava a casa familiar e uma herança substancial não só para Tiago, mas explicitamente para Tiago e seu companheiro Luís, em reconhecimento ao amor que eles compartilham, silenciando a sala com uma revelação que ninguém esperava. Tiago, com 25 anos, sempre soubera que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma família conservadora como a dele. Cresceu em um bairro tradicional de Alfama, onde as festas religiosas e as tradições católicas ditavam o ritmo da vida. Seu pai, Manuel, era um homem quieto, um professor de história aposentado que passava horas lendo livros antigos, enquanto a mãe, Maria, uma devota fervorosa, organizava novenas e criticava abertamente qualquer desvio da norma social. Tiago lembrava-se das noites em que, ainda adolescente, ouvia os pais discutindo sobre vizinhos diferentes, e como o pai sempre tentava acalmar a mãe com frases como "o mundo muda, Maria, e o amor é o que importa". Mas Tiago nunca ousara revelar-se, temendo a rejeição que agora se materializava. Naquela tarde chuvosa, após o enterro, Tiago saiu do cemitério sozinho, o casaco encharcado, e dirigiu-se ao apartamento que dividia com Luís em Barro Alto. Luís, 28 anos, um designer gráfico freelance com um espírito livre e uma tatuagem discreta no braço que dizia "Viver sem medo", esperava-o na porta com o abraço apertado. "Como foi?", perguntou Luís, os olhos castanhos cheios de preocupação. Tiago desabou no sofá, contando tudo, o escândalo da mãe, o silêncio dos irmãos, e o choque do testamento. Luís ouviu em silêncio, mas seu rosto endureceu. "Teu pai sabia?" "Como ele descobriu?", indagou, e Tiago recordou uma conversa vaga meses antes, quando o pai, já doente com câncer, o puxara para um canto e dissera: "Seja feliz, filho, não importa com quem". Agora, essa herança não era só dinheiro, era uma declaração pública de aceitação, mas também uma bomba relógio para a família. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A mãe ligava incessantemente, alternando entre raiva e súplicas. "Como você ousa aceitar isso? É uma afronta a Deus e à nossa família", berrava ela ao telefone. Tiago, dividido entre a lealdade à mãe e o amor por Luís, sentia um peso no peito que o impedia de respirar. Ele trabalhava como engenheiro civil em uma firma de construção em Lisboa, onde colegas faziam piadas homofóbicas casuais, reforçando sua insegurança. "E se eu perder tudo?", confidenciou a Luís uma noite, enquanto jantavam pastéis de nata caseiros. Luís, sempre otimista, respondeu: "Perder o quê? Uma família que te rejeita? Ou ganhar a liberdade de ser quem és?". Mas Tiago sabia que a escolha não era simples, envolveria confrontos dolorosos e decisões que poderiam custar caro. Enquanto isso, os irmãos de Tiago, Ana e Pedro, tomavam partido. Ana, a mais velha, casada e mãe de 2 filhos, enviou uma mensagem fria: "Mãe está destruída por tua causa. Pense no que estás fazendo à nossa reputação". Pedro, o caçula, ainda na universidade, ligou secretamente: "Eu apoio-te, mano, mas não posso dizer isso em voz alta. A mãe me mataria". Tiago sentia-se traído pela covardia da família, mas também culpado por ter escondido Luís por tanto tempo. Eles se conheceram há 2 anos em uma exposição de arte no Chiado, onde Luís expunha seus desenhos. Uma conversa sobre azulejos portugueses evoluiu para cafés e, eventualmente, para um beijo roubado em uma praça vazia. Desde então, viviam um amor discreto, mas intenso, marcado por noites de conversas profundas sobre sonhos e medos. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda pesava em comunidades tradicionais. Tiago via amigos que saíam do armário e enfrentavam ostracismo no trabalho ou na igreja. "Por que não fugimos para o Porto?", sugeriu Luís uma vez, brincando, mas Tiago recusou: "Não posso abandonar tudo. Meu pai me ensinou a enfrentar as coisas". Agora, com o testamento em mãos, Tiago decidia contestá-lo ou aceitá-lo. Aceitar significava validar publicamente seu relacionamento, mas também arriscar o ódio da mãe e possivelmente um processo judicial. Ele passou noites insones, pesando os prós e contras, sentindo o conflito interno rasgar sua alma. Luís, paciente, oferecia apoio, mas Tiago notava a frustração crescente no parceiro: "Não posso ser teu segredo para sempre". No final daquela semana, uma reunião familiar foi marcada na casa da mãe em Sintra. Tiago chegou tenso, Luís ao seu lado pela primeira vez. A mãe abriu a porta, o rosto pálido, e imediatamente virou as costas para Luís. "Ele não entra aqui", decretou. Tiago, com a voz trêmula, insistiu: "Ele é parte de mim, mãe".
Papai sabia e aprovava. A discussão explodiu, acusações de ingratidão, lágrimas de Ana defendendo a mãe, e Pedro calado no canto. Tiago saiu dali com o coração partido, mas uma determinação nova: lutaria pela herança, não pelo dinheiro, mas pelo legado de aceitação do pai. O preço. Uma família fragmentada, e a dúvida eterna se valia a pena. Os meses seguintes foram um teste de fogo para Tiago e Luís. Com o testamento contestado pela mãe em tribunal, alegando influência indevida do pai em seus últimos dias, Tiago mergulhava em um labirinto de audiências e depoimentos. Em Lisboa, o ar outonal dava lugar ao inverno rigoroso, espelhando o frio que se instalara em seu peito. Ele recordava o início do relacionamento com Luís como um farol em meio à escuridão, aquela noite no Chiado, quando Luís, com seu sorriso cativante, comentara um de seus desenhos. Isso me lembra as ruas de Alfama, onde cresci, dissera Tiago, e Luís respondera, então vamos explorá-la juntos. O que começou como amizade evoluiu para algo profundo, mas sempre velado, por medo das repercussões. Luís, vindo de uma família mais liberal do Porto, nunca entendera completamente o peso das tradições sobre Tiago. Seu pai era um artista falecido cedo, e a mãe, uma professora progressista, aceitara sua sexualidade sem drama. Por que não contas logo? Insistia Luís nos primeiros meses. Tiago hesitava, minha mãe me deserdaria. E o pai? Ele é frágil. Agora, com Manuel morto, a ironia era cruel, o pai fora o único aliado silencioso. Tiago passava horas revendo cartas antigas do pai, procurando pistas de como ele descobrira. Uma delas, escrita durante a quimioterapia, dizia, filho, a vida é curta para mentiras. Encontrei paz em aceitar o que não posso mudar. Tiago chorava sozinho no escritório, questionando se sua covardia contribuíra para o sofrimento do pai. No trabalho, a tensão escalava. Colegas sussurravam sobre o escândalo familiar após um artigo local mencionar o caso. O chefe, um homem conservador, chamou Tiago para uma conversa. Isso afeta a imagem da firma. Pense nos clientes católicos. Tiago, sentindo a ameaça velada de demissão, engolia o orgulho e trabalhava dobrado, mas o stress o consumia. Luís, notando as olheiras profundas, tentava aliviar, vamos viajar para o Algarve, esquecer tudo. Mas Tiago recusava, obcecado em provar seu valor. Uma noite, após uma briga, Luís confessou, sinto-me como um fantasma na tua vida. Quando me assumes de verdade? Tiago, ferido, retrucou, estou lutando por nós. O silêncio que se seguiu foi o primeiro na relação. Enquanto isso, a mãe intensificava a campanha. Em missas na paróquia, espalhava boatos sobre o filho pervertido influenciado por um estranho. Amigos de infância de Tiago o evitavam nas ruas de Lisboa, e até o padre, em uma confissão, o advertiu, o amor verdadeiro segue os mandamentos de Deus. Tiago, outrora devoto, questionava sua fé, era Deus ou a sociedade que o condenava. Ele participava de grupos de apoio LGBT online, lendo histórias semelhantes de portugueses que enfrentavam rejeição familiar. Uma delas, de um homem de Coimbra, inspirou, a verdadeira família é a que escolhemos. Mas o custo era alto, Ana parou de falar com ele, e Pedro, pressionado, distanciou-se. Em uma audiência crucial, a mãe testemunhou emocionada, meu marido estava doente, não pensava direito. Esse relacionamento é uma abominação. Tiago, do outro lado da sala, sentiu raiva e pena. Luís, ao seu lado, apertou sua mão sob a mesa, um gesto de solidariedade em meio ao caos. O juiz, imparcial, adiou a decisão, mas alertou sobre as divisões irreparáveis. Tiago saiu dali exausto, e pela primeira vez considerou desistir da herança para pacificar a família. Talvez ela tenha razão, murmurou para Luís no carro. Luís friou bruscamente, razão. Ela te rejeita por quem és. Não desistas agora. A discussão evoluiu para uma confissão. Luís admitiu ter recebido uma oferta de emprego em Madrid, mas recusara por Tiago. Mas se continuas a esconder-nos, talvez eu vá. O ultimato doeu como uma facada. Tiago passou dias refletindo sobre as escolhas. Recordava um jantar familiar anos antes, quando o pai defendera um primo distante gay, dizendo, cada um tem seu caminho. Agora, ele via que o pai plantara sementes de aceitação que a mãe ignorava. Decidiu confrontar Ana pessoalmente em sua casa em Cascais. Por que me viras as costas? Perguntou. Ana, com lágrimas, por mãe, e pelos meus filhos. Não quero que saibam disso. Tiago saiu magoado, mas compreendendo o medo dela. Era o mesmo medo que o paralisara por anos. Naquela noite, ele e Luís fizeram as pazes, prometendo enfrentar juntos. Mas o alto preço já se manifestava, Luís perdia clientes por associação ao caso polêmico, e Tiago lutava contra a depressão incipiente.
A sociedade portuguesa, com suas contradições, progressista na lei, mas conservadora no coração, amplificava o drama. Tiago via protestos pró-LGBT no Rossio, mas também contra manifestações religiosas. Ele se juntou a um grupo de apoio em Lisboa, compartilhando sua história anonimamente. O amor não deveria custar tanto, desabafou. Um membro mais velho respondeu, mas quando custa, é porque vale. Inspirado, Tiago escreveu uma carta à mãe: não escolhi ser gay, mas escolho amar Luís. Papai entendia isso. Enviou-a, sabendo que poderia ser o fim. A resposta veio dias depois, um silêncio ensurdecedor, quebrado por uma ligação de Pedro. Ela leu e chorou. Talvez mude. Mas Tiago duvidava, as feridas eram profundas. Com a primavera chegando a Lisboa, trazendo flores nos jardins do Príncipe Real, o caso judicial ganhava tração. A mãe, apoiada por um advogado conservador, apresentava testemunhas, vizinhos que juravam ter visto Tiago agindo de forma imprópria. Tiago, furioso, via sua privacidade violada. Luís, cada vez mais protetor, insistia em comparecer às audiências: não te deixes sozinho nisso. Mas o stress afetava o relacionamento, discussões sobre finanças e futuro tornavam-se frequentes. Se perdermos, o que faremos? Perguntava Tiago. Luís, otimista: construímos do zero. No fundo, Tiago temia que Luís o abandonasse, como tantos parceiros em histórias semelhantes. Um golpe veio de Pedro, sob pressão da mãe. Ele testemunhou contra Tiago, alegando que o pai não estava lúcido. A traição doeu mais que qualquer coisa. Tiago confrontou-o em um café no Chiado: como pudeste? Pedro, cabisbaixo: ela ameaçou-me cortar da herança. Desculpa, mano. Tiago saiu dali sentindo-se isolado, questionando se valia lutar por uma família assim. No trabalho, o chefe o rebaixou de projeto, citando distrações pessoais. Tiago considerou demitir-se, mas Luís o dissuadiu: não dês a eles essa vitória. Em vez disso, Tiago procurou um terapeuta especializado em questões LGBT, onde desabafou sobre o conflito interno: sinto-me culpado por existir. A sociedade amplificava o drama. Um jornal local publicou um artigo sensacionalista: herança dividida por amor proibido. Comentários online variavam de apoio ao ódio, refletindo as divisões em Portugal. Tiago recebia mensagens anônimas de encorajamento de estranhos, mas também ameaças. Luís, preocupado, sugeriu mudarem de endereço. Não fugirei, declarou Tiago, mas o medo crescia. Uma noite, após uma manifestação anti-LGBT perto de casa, eles discutiram. Luís queria confrontar os manifestantes, Tiago preferia discrição. Tua passividade nos mata, acusou Luís. Tiago retrucou: tua impulsividade nos expõe. A briga terminou em lágrimas, com Luís dormindo no sofá. Ana, vendo o caos, tentou mediar. Encontrou Tiago em Sintra: mãe está doente de tristeza. Desiste da herança. Tiago, emocionado: não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento. Ana confessou seu próprio conflito: tenho um amigo gay, mas esconde da família. Tiago viu nela um espelho de sua covardia passada. Inspirado, decidiu escrever um artigo anónimo para um blog LGBT, compartilhando sua jornada. O texto viralizou, trazendo solidariedade, mas também expondo mais. A mãe, ao descobrir, ligou histérica: estás destruindo nossa reputação. Tiago, pela primeira vez, rebateu: e tu estás destruindo-me. O alto trau veio em uma audiência-chave. O juiz questionou a mãe: por que contestar o desejo claro do marido? Ela chorou: porque vai contra Deus. Tiago testemunhou: meu pai me aceitava. Isso é amor, não abominação. Luís, como testemunha, falou eloquentemente: nosso relacionamento é real, como qualquer outro. O juiz adiou novamente, mas o ar estava carregado. Fora do tribunal, um grupo conservador protestava, gritando insultos. Tiago e Luís saíram de mãos dadas, um ato de defiança que os fortaleceu, mas custou. Luís perdeu um contrato importante. Tiago refletia sobre as escolhas erradas: esconder por anos, não confrontar cedo. O preço era alto: saúde mental abalada, relações rompidas. Mas também havia ganhos: autodescoberta, apoio de novos amigos. Uma noite, em um jantar romântico no Bairro Alto, Luís propôs: casemos, independentemente do veredito. Tiago hesitou, com a família contra. Luís: eles não definem nós. A proposta trouxe esperança, mas também medo de mais rejeição. Tiago aceitou, selando com um beijo, sabendo que o caminho adiante seria árduo. O verão em Lisboa trouxe calor opressivo, espelhando a intensidade do conflito. Com o julgamento se aproximando do fim, a mãe escalou, contratou um detetive para provar que Luís influenciara Tiago.
Fotos deles juntos foram apresentadas em corte, violando sua intimidade. Tiago, enfurecido, acusou: "Isso é perseguição." O juiz repreendeu, mas o dano estava feito. Luís, humilhado, questionou: "Vale a pena?" Tiago, determinado: "Sim, por nós e pelo pai." Mas internamente, duvidava, noites de insônia o levavam a considerar um acordo. Pedro, arrependido, procurou Tiago: "Errei. Apoio-te agora." Juntos, confrontaram a mãe em casa. "Por que nos divides?" perguntou Pedro. Ela, fragilizada, medo do que dirão na igreja, na vizinhança. Tiago viu vulnerabilidade: "Mãe, o amor não é pecado." Ela chorou, mas não cedeu: "Não posso aceitar." A reunião terminou em impasse, com Pedro escolhendo Tiago, custando-lhe a relação com a mãe. Ana, dividida, ficou neutra, pagando o preço de isolamento familiar. No trabalho, Tiago foi demitido sob pretexto de reestruturação. Desempregado, dependia de Luís, tensionando o relacionamento. "Sinto-me um fardo", confessou. "Luís, somos uma equipe." Mas Luís aceitou o emprego em Madrid temporariamente, uma separação dolorosa. "Volto logo", prometeu. Sozinho, Tiago enfrentava depressão, questionando escolhas, esconder, lutar. Um grupo de apoio ajudou, onde ouviu histórias de reconciliação. Inspirado, enviou flores à mãe com uma nota: "Amo-te apesar de tudo." O verdito veio, o juiz validou o testamento, citando vontade clara do falecido. Tiago venceu, mas a vitória foi amarga. A mãe desmaiou ao saber, hospitalizada. Tiago visitou-a: "Não queria isso." Ela, fraca: "Você me matou." As palavras cortaram fundo. Luís voltou para celebrar, mas encontrou Tiago quebrado. "Ganhei a herança, perdi a família", lamentou. "Luís, constróis uma nova." Mas o custo: saúde da mãe, traições, empregos perdidos. Tiago refletia sobre Mauta Nocé: era certo priorizar o amor sobre a família. As escolhas erradas, mentiras, confrontos, trouxeram danos irreparáveis. Mas também despertares. Pedro se assumiu aliado, Ana questionava preconceitos. Tiago e Luís fortaleceram-se, planejando casamento. Ainda assim, a dor persistia. Com o outono retornando, Tiago e Luís mudaram para a casa herdada em Sintra, um símbolo de vitória e perda. A mãe, recuperada, cortou contato, vivendo com Ana. Pedro visitava secretamente, reconstruindo laços. Tiago encontrou emprego novo em uma firma inclusiva, mas cicatrizes permaneciam. Noites de conversas com Luís revelavam arrependimentos: "Devia ter saído do armário cedo", dizia Tiago. Luís: "Mas sobrevivemos." O casamento ocorreu em uma cerimônia discreta no Algarve, com amigos LGBT e Pedro como padrinho. A ausência da mãe doeu, mas Tiago sentiu paz: papai estaria orgulhoso. A sociedade evoluía, leis protegiam, mas corações mudavam devagar. Tiago engajou-se em ativismo, palestrando sobre aceitação familiar, inspirando outros. Anos depois, uma carta da mãe chegou: "Vi teu casamento no jornal. Talvez eu errei." Reunião emocionante seguiu, com lágrimas e perdão parcial. "Não entendo, mas amo-te", disse ela. Tiago, aliviado, viu esperança. Mas as feridas ensinavam: amor custa caro, escolhas definem destinos. Tiago questionava: será que priorizar a identidade sobre a família é sempre certo, ou há espaço para compromisso?